Olá, tudo bem? E a partir do vídeo de hoje, estamos também começando a fazer resenhas de livros espíritas em geral, analisando toda a obra, vendo se ela é boa, se ela não é, se ela está certa doutrinariamente ou se ela não está, claro, tudo baseado na minha experiência pessoal e nos meus conhecimentos, mas tudo aberto ao debate, sempre pode comentar aqui embaixo. E foi escolhido, então, para começarmos essa série de resenhas, que será todos os domingos, um livro bastante conhecido do movimento espírita, Sinal da Vitória, psicografia de Vera Krzyżanowski e ditado pelo espírito J.W. Rochester. Eu acredito que esse livro deve ter em quase todas as sociedades espíritas. Faz muito tempo que eu vejo esta obra, Sinal da Vitória, que é editada pela FEB. A minha aqui é a 10ª edição, que saiu em 2007, mas ela é um livrinho já bem antigo aqui no movimento espírita. A médium aqui, a Vera Krzyżanowski, ninguém sabe, eu acho, como é que se fala, era uma médium russa que peregrinou a sua vida, viveu na França também um pouco. Alguns livros dela são psicografados em russo, outros são psicografados em francês, e ela sempre recebeu esse espírito, J.W. Rochester, que era um conde, que nasceu na Inglaterra, ali, pela mesma época, mais ou menos, do Lord Byron, então 1600 e alguma coisa. De cabeça você não vou conseguir lembrar. E que editou várias obras, algumas até muito interessantes, mas já digo que essa aqui, olha, no final a gente vai comentar, afinal, quem realmente é esse Rochester aqui, que editou essa obra. Vamos ver o que diz aqui na contracapa do livro, que já começa, na verdade, os problemas que tem esse livro. Descreve fatos ocorridos na Roma do século IV, objetivando mostrar a dissolução dos costumes da sociedade romana e, na mesma época, a ascensão do cristianismo, destacando as perseguições e flagelações movidas aos cristãos. Sob a forma de romance, apresenta a história de uma jovem de costumes morais rígidos, tendo que viver naquela sociedade corrompida. As amizades com pessoas cristãs ajudam-na a superar as dificuldades e sofrimentos. Bom, qual é o problema que tem aqui na contracapa? Que ela só descreve parcialmente o que acontece no livro. Realmente, o livro relata uma Roma do século IV, relata ali uma ascensão, não diríamos assim, a ascensão do cristianismo. Relata as perseguições feitas pelos éditos dos imperadores contra os cristãos. Mas assim, de forma bem suave. Assim. Não é o tema principal do livro. E aí diz assim, apresenta a história de uma jovem de costumes morais rígidos. A gente vai ver que não são tão rígidos assim. O costume da dona Ciomara aqui nesta obra. Que ela aparenta ter costumes morais rígidos, mas ela não tem costume moral rígido nenhum. Inclusive, eu acho que ela não tem moral nenhuma, como teria a oportunidade de mostrar. Mas a frase que eu acho mais curiosa, isso aqui é o que diz o seguinte, ó, as amizades com pessoas cristãs ajudam a superar as dificuldades e sofrimentos. Isto não acontece em nenhum momento da obra. Há apenas um capítulo, veremos aqui, em que ela tem contato com os cristãos. Mas ela não faz amizade com eles de forma nenhuma. Bom, qual é a história então principal do livro? O livro ele vai colocar como personagem principal a Ciomara, que é uma jovem gaulesa, muito bonita, e que ela mora afastada de Roma, numa espécie de província, assim, num lugar isolado, ela vive feliz, bem faceira, tem apenas o pai dela, a mãe dela era uma jovem serva com que o pai se envolveu, que o pai é um senhor muito rico, e ela está prometida em casamento para um jovem, um primo seu, relacionado ao pai, ao lado paterno da família dela. Só que esse parente, o Marius, é um homem dissoluto, é um homem da vida. Tem um alto cargo no exército romano, mas vive dissolutamente. Nas festas e por aí vai. E lá no início, ela até assim se interessa um pouco por ele e acaba aceitando o casamento. E depois acaba não gostando dele. Aí que vem o que a obra diria que seria os sofrimentos dela, o qual eu discordo fortemente, como veremos aqui analisando um pouco os capítulos.
E aí o autor vai mostrando as várias outras personagens que tem. Tem aqui, por exemplo, o Pretestato, que é um grande amigo da Xiomara, que está noivo de uma outra pessoa e depois vai acabar se apaixonando por ela. E tem uma figura, depois vai surgir, na segunda parte, que é o do Mago Orion, que talvez seja o personagem mais curioso que temos nesta obra aqui. Que vem muito entendido sobre o cristianismo, sobre as leis espirituais, e que parece que gosta de ajudar os outros. Ele dá aqui uma mãozinha para Xiomara, com uma dor de cabeça que ela tem, ele ajuda o Pretestato, mas se nós formos ver, esse personagem tem segundas intenções. E ela vai lá vivendo essa vida dela, lá em casa, ela não quer ir para as festas, então o Marius vai, tem lá suas outras companhias, e ela vai ficar sempre reclamando e se sentindo infeliz. Obviamente a obra mostra um pouquinho sim de como foram as perseguições cristãs. Tem alguns personagens, tem um núcleo cristão aqui na obra, a qual é possível notar um certo fanatismo até dessas personagens que estão nesse núcleo cristão. Um dos fatos que eu achei nesse livro é que ele é muito longo. O espírito que ditou esse livro, que assinou o J.W. Rochester, se estendeu demasiado em outros detalhes, em outras situações que não são tão relevantes, e a obra ficou maçante. É uma leitura, para mim, foi bastante cansativa, porque para a minha história não andava. Vou pegar um exemplo bem prático, quem leu talvez vai constatar. Na primeira parte, sempre se fica falando, vai sair o édito contra os cristãos, vão perseguir essa gente. Aí no outro capítulo, vai sair o édito contra os cristãos, vão perseguir essa gente, vamos botar na cadeia, vão matar, etc, etc. E aí vai indo toda a primeira parte, só quando falam os cristãos anunciam isso, vai sair o édito, tá? Aí leva toda uma primeira parte para chegar na segunda, onde finalmente o édito do imperador é lançado para perseguir de uma forma assim, bastante frouxa os cristãos, de qualquer jeito. E aí, na segunda parte, começa a descrever algumas dessas perseguições. Então, é nesse sentido que a obra então, é arrastada, é lenta, é maçante, muitas vezes até é chata. E também, muitas vezes, as atitudes dos personagens. A Xiomara mesmo é uma das que mais me irritou profundamente. É uma das personagens consideradas mais inúteis que tem nesse livro. Mas vamos fazer uma análise um pouco aqui, pescando alguns pontos que acontecem na obra, para vermos principalmente os erros doutrinários que esta obra contém. Aviso que, possivelmente, você pode considerar da análise aqui pra gente que tem spoiler do que acontece no livro. Mas como é um livro que eu recomendo que ninguém leia, e vai ficar patente por quê, não vai ter problema em você escutar, tá bem? Qual é o primeiro problema que eu encontrei nessa obra? Está realmente na personagem Xiomara, que é a personagem principal. Qual é o problema com a Xiomara? Vamos ser, assim, até bastante francos, assim, meio até, talvez até um pouco grosseiros. A Xiomara é uma vagabunda. Por que eu digo isso? Porque a Xiomara não faz nada da vida dela. As únicas duas ocupações que a Xiomara tem nesse livro é ser bonita e desmaiar. Essa é a única coisa que ela faz o livro inteiro. Tem algumas outras situações que eu nem sei que jeito dizer aqui. Vamos comentar um pouquinho aqui. Mas durante toda a obra ela só faz isso. Ela vive lá, então, naquela província separada de Roma, lá. Muito bonita, muito feliz, etc. E aí surge, então, uma Marius como pretendente. Ela acaba aceitando. E logo aqui no início do livro, aqui é a página 44, o capítulo aqui é o segundo, se eu não me engano, ela já aceitou ser noiva do Marius, que é aquele primo por parte do pai dela, que vive em Roma, é soldado, vive dissolutamente, etc. E ela escuta lá umas frases meio debochadas, porque ela achou assim que era o príncipe encantado que vinha. E aí o autor descreve da seguinte maneira, ó. Mortalmente pálida, respirando penosamente, Xiomara havia escutado essas palavras cruéis, que a feriam com as espinhaladas. E diga-se de passagem, o que o Mara disse aqui não tinha nada demais, assim. Não, era mais ou menos a personalidade dele. Em outras palavras, ele disse que não amava Xiomara. Que é desesperado. Eles se conheciam há poucos dias, não tinha mesmo como ter amor. Aquele riso cínico e escarninho ela ouvia pela primeira vez, assim como a desprezível denominação de bastarda.
porque era ela era filha de um relacionamento não oficial. Ele não a amava, zombava dela e de seu pai, e só a tolerava contra gosto, com a apêndice dispensável da riqueza cobiçada. Com penosa clareza, a jovem recordou-se naquele momento de que o tribuno não lhe havia dito jamais que a amava, e ardente rubor cobriu-lhe o rosto lívido. Por um instante acreditou que ia morrer. O solo fugia-lhe sob os pés, um vento obscurecia-lhe os olhos, e o ar lhe faltava. Fugiu com um grito abafado e chegou ofegante ao seu quarto. Percebe? Ela criou uma ilusão na cabeça dela, e talvez seja um indício de grande orgulho e de vaidade, porque ela era muito bonita, e que o Mário estava assim, perdidamente apaixonado. Sendo que ele nunca, como ela mesma coloca aqui, nunca havia dito que a amava. O que era mesmo impossível. Porque aqui, há poucos dias, Mário está acertando essa questão do noivado que foi firmado pelo pai da Ciomara, o senhor Lucrézios. E aí a reação dela ao escutar ele lá debochando, lá dizendo que estava mais interessado em outros assuntos, que era uma coisa mais de família, que não a amava, ela sentiu que ia morrer. Poxa, que reação exagerada. Será que isso é um costume moral rígido? Ela não tem resignação? Se pela contracapa que dizia que ela tinha costumes morais rígidos, ela esqueceu da resignação, da humildade, da aceitação? E a reação também dela aqui, corporal. Falo corporal. O solo fugia-lhe sob os pés, um véu obscurecia os olhos e o ar lhe faltava. Mas simplesmente por ter ouvido meia dúzia de palavras? E vejamos mais adiante, só virando a página. De pé na escada, o rapaz dava ordens ao intendente e ao vigia das cavalariças, que estou falando dos empregados. Ao ver uma mulher que corria para ele, espavorida, interrompeu-se e fixou-a curiosamente, mas reconhecendo Ciomara, que, sem voz, tombava aos seus pés, soltou um grito de assombro e, levantando a jovem, carregou-a para casa. Ou seja, olha a loucurada aqui, que em poucas páginas, aqui, da página 44 para 45, o espírito que assinou como J.W. Rochester disse: a Ciomara escuta lá que o noivo dela não ama ela. Aí sente que vai morrer, meu Deus, o ar lhe foge, falta o chão. Aí ela sai correndo para ir na casa do amigo dela, o pretestato, e no meio do caminho desmaia de novo. Mas porque isso vai ser frequente no livro. Qualquer coisinha, a Ciomara desmaia. Qualquer coisinha, o ar lhe falta. É essa uma mulher de costumes morais rígidos? Na minha opinião, não é. Nem um pouco. E é isso durante a obra inteira. Aí ela vai passar a reclamar do Marius, que vai para as festas, que vai não sei aonde, que deixa ela sozinha em casa. Mas em casa, ela não faz nada. Ela não ajuda ninguém, ela mal conversa com as pessoas, ela não faz nenhum bordado ou um crochê. Qualquer que seja a ocupação. Porque, mas ela passou depois a morar em Roma, era rica, um palácio luxuoso, etc. Sim, tudo bem. Mas isso só agrava a situação dela. Porque em si mesmo, o Marius não vai fazer nenhum mal para ela. Não vai bater nela, não vai xingar ela. Vai sempre dar um pouco de atenção. Ele, inclusive, vai dizer várias vezes que quer ser amado por Ciomara. Mas a Ciomara não quer, não dá o braço a torcer. Ela quer ser liberada, quer voltar para a província. O mote da Ciomara é reclamar do Marius, mas ela vive num bom casamento. Não lhe falta nada, nem comida, nem roupas, nem luxo, nem joias, nem empregados. O Marius não faz nenhum mal direto a ela. Não bate, não abandona, procura, inclusive, lhe dar atenção. O único erro do Marius nesse livro é ainda continuar indo a festas romanas, que eram bastante desregradas, e tendo amantes. Você tem uma gravidade? Claro que tem, mas tirando isso, o Marius não tem nenhum erro com a Ciomara. A vida da Ciomara, casado com o Marius, é das bem boas. Olha que tem muita gente que gostaria de ter uma situação igual a dela. Mas ela está lá sempre reclamando. E agora aqui nós vamos para o capítulo número 3, para mostrar que a Ciomara
não tem costume moral rígido nenhum. E esse episódio aqui é muito patente. Então aqui a situação é que Marius vai dar uma festa na casa deles e pediu que a Xiomara se fizesse presente, como anfitriã, como dona da casa. Tá, e ela resolveu aceitar. Fez lá um certo lá que não queria, que não gosta, né? É uma coisa que meio de sempre aqui, mas no fim aceitou. E ela tá se preparando lá, se vestindo, etc. Aí olha o que o espírito narra. Despedindo suas criadas que se extasiavam com a sua beleza, Xiomara retirou do fundo da sua caixinha de joias um punhal pequeno, de cabo de ouro, verdadeira joia cinzelada e incrustada de pérolas. Um momento ela examinou cuidadosamente a lâmina afilada, brilhante, de reflexos azulados. Depois o introduziu no cinto, dissimulando-o nas pregas da túnica. Agora, eu mesma poderei defender-me de qualquer insulto, murmurou ela, e um brilho sombrio cintilou em seus olhos. Olha só! A dona Xiomara, descrita aqui na contracapa como tendo costumes morais rígidos, no dia da festa que ela vai receber pessoas em sua casa, se arma de um punhal, a fim de responder a qualquer insulto. A qualquer insulto. Não é nem pro grave, é a qualquer um. Ou seja, o que ela está dizendo aqui? Que a qualquer insulto que ela receber, ela vai sacar a arma. É isso o costume de uma jovem de costumes morais rígidos? É isso que será que ensina o espiritismo? É isso, afinal, que representa o sofrimento dela? Ela sofre tanto que ela tem que agora apunhalar os outros? Entrar armada numa festa na sua própria residência? Por isso, vejamos, a personagem principal aqui é pintada de uma forma, mas ela é completamente o oposto. A Xiomara aqui age muitas vezes como se fosse a verdadeira vilã dessa obra. Principalmente nessa primeira parte, parece até que, para mim, quem mais sofre é o Marius. Porque o Marius é rejeitado dentro de casa. E como ele não teve nenhuma educação moral, como ele vive realmente numa sociedade dissoluta, como ele não conhece o cristianismo, até o rejeita pelas condições lá da época, a única alternativa que ele tem é fugir para as festividades mundanas. Ele não conhece outra opção. O Marius aqui, ele não tem preparo para lidar com a rejeição. E aí ele vai buscar nos prazeres mundanos, que é a única coisa que acontece. O Marius, nesta obra em si mesmo, não é um personagem mau. Não é um personagem com segundas intenções. É apenas um infeliz que não tem outras opções de escolha. Porque nunca lhe foram apresentadas. E a Xiomara, que a gente aqui que teve uma boa educação, que inclusive conviveu com a mãe aqui do seu amigo pretestado, a Vipsânia, que era uma mulher de alta moral, poderia lhe passar esses ensinamentos, mas ela não o faz. Ela constantemente o rejeita. E no dia de receber convidados na sua casa, ela vai armada. Percebe bem como a situação é invertida? Mas ele pode pensar, mas de repente já fez isso no momento de desespero, ela não vai usar esse punhal aí, na hora ela vai se arrepender. Os bons espíritos, porque aqui o Lucrécias faz uma aparição também meio estranha, que acho que não teremos a oportunidade de comentar, dizendo que vai proteger ela, que vai estar centro. Os bons espíritos vão ajudar para ela não fazer essa burrada. Será? Virando a página. Esse do punhal está na página 73, na página 75, vejamos o que acontece. O que vai acontecer aqui? Tu tá na festa, o Mário já bebeu bastante, está realmente bêbado, mas em vez de querer gritar qualquer coisa, ele vai com carinho pra Xiomara. Olha só. Ele diz assim, ó. Ah, minha bela querida, estás triste ao ver que te esqueço assim, mas um beijo vai te acalmar. Tem alguma ofensa aqui? Tem algum insulto? Ele tá falando gritando? Tá forçando? Não. Mesmo até, inclusive bêbado, ele tá demonstrando um certo afeto, um certo carinho. Após então dessas palavras de carinho, que são rejeitadas, diga-se, tem início de uma certa discussão, o Marius, inclusive, fica um pouco mais violento, e nesse momento, olha que narra. Marius ia, inclusive, chegou a levantar a mão para bater em Xiomara. Estava bêbado. Obviamente não justifica. Mas vejamos a reação dela.
Mas, rápida como o relâmpago, a jovem Galeusa desprendeu-se e deu um passo atrás. Em sua mão brilhava o punhal e todo o corpo tremia de orgulho ferido. Estava mortalmente pálida. Apenas seus olhos lançavam chamas e sua voz metálica ressoou na sala quando soltou este grito estridente. Para trás, miserável, ou eu te mato. Estão vendo o ridículo dessa cena? Aqui a Xiomara desceu para baixo do nível do Marius. Primeiro que ela já chegou armada. Sendo que durante todo o correr da obra, o Marius nunca tinha feito qualquer ameaça com ela. Ele está bêbado, o que já é uma coisa terrível, com certeza. Mas lhe chega com palavras de carinho, de afeto, ao qual ela repele. Isso desencadeia uma reação inicialmente violenta de Marius, mas mais violenta da parte da Xiomara. Porque até então o Marius não tinha feito nada que justificasse a Xiomara chegar armada de um punhal numa festa. E ainda mais ameaçá-lo de morte. Inclusive, eu não consigo entender com essas cenas aqui, com esses parágrafos e outros aqui, como que esse livro foi editado tantas vezes. Esse livro não contém ensinamento moral nenhum. Esse livro não fala de espiritismo, não fala da moral cristã, não fala sequer de fenômenos mediúnicos ou anímicos. Muitas pessoas leram essa obra. Ninguém nunca notou isso? Ninguém notou que a Xiomara, além de não fazer nada o dia inteiro, é uma tremenda, uma orgulhosa e que está disposta a cometer qualquer crime? E para não nos alongarmos demais na análise desse livro, eu quero partir para o capítulo 3 da segunda parte, para falar do personagem mais curioso que temos aqui, Orion, que é sempre chamado de Mago Orion. Exatamente, mago. É isso que vai ser descrito mesmo. Que aqui é a chance desse espírito aqui vender, vamos usar essa palavra, a mediunidade na obra. A proposta aqui, que ele nunca diz textualmente, mas é o que está nas entrelinhas, é que o Orion tem mediunidade. É um médium. Só que não é assim, não. Querem ver? Como é que o Orion é apresentado? Ele chega em Roma e começa a circular aí nas rodas lá, que é um mago egípcio, conhecedor dos segredos, sabedor do futuro, etc. E realmente a gente vê que esse personagem é apresentado como sempre conhecedor de tudo. Vai apresentar uma pessoa, ele já sabe o nome, ele já sabe onde é que estava, já sabia que vinha, conhece todo o passado dessa vida, das 20 encarnações atrás, e sabe também todo o futuro. O que é muito estranho. Ele, inclusive, conhece o cristianismo, sabe sua mensagem, mas não a segue. O que também é curioso. E mostra as intenções que esse mago vai ter. Vou mostrar por que o Orion não tem nada de mediunidade e está impregnado da magia do ocultismo. Um pouquinho mais adiante, que vai ser dada uma festa na residência da Clélia Amícia, que é uma das personagens que tem na obra. E vai lá todo mundo. Vai a Xiomara, vai o Marius, vai o Octávio, vai o Pretestato, que se mudou aqui para Roma. Vai todo mundo lá. E vai o Orion. E a Xiomara tava meio assim, uma dor de cabeça lá, e o Orion dava, vou usar essa palavra, dá uns passes nela, e ela melhora. Só que o Orion, ele tem no dedo uma safira, que começa a chamar a atenção das pessoas. Olha, vejamos o que é que vai acontecer. Todos encararam o sábio, exprimindo-lhe sua admiração. Quanto a Memórios, que havia observado curiosamente toda a cena, é um dos soldados romanos, foi postar-se perto da cadeira do Orion, não deixando com os olhos o azul da safira que lhe brilhava no dedo. É com auxílio desse talismã que realizas essas curas estranhas e adquires o poder de ler o futuro nos astros? Olha a pergunta dele. É a safira que está aí no teu dedo que te dá o poder de curar e te prever o futuro? Pensando com Allan Kardec. Qual seria a resposta? Não. Não é a safira. Porque as pedras por si mesmas não têm nenhuma virtude curativa ou de prever o futuro. Olha a resposta dele. Sim! Ela me auxilia poderosamente. Aliás, essa safira possui muitas outras qualidades que ainda não vistes. Disse o sábio, voltando-se para os circunstantes. Por exemplo, levanta pesos consideráveis apenas pelo contato. Olha, isso aqui é para dar risada quase. E ele vai fazer, quer ver? Ele aproximou-se de uma mesa de lápis lazuli,
sustentada por pesados pés de bronze. E mal apoiou a pedra sobre a sua superfície polida, esta pareceu aí colar-se, e Orion ergueu o móvel assim, sem nenhum esforço aparente. Quando o assombro provocado por esse prodígio se tornou mais moderado, Memórios indagou de quem ele obtivera aquele talismã. O que é que tem de espiritismo aqui? Tem nada. O espiritismo compactua, confirma, dá qualquer exemplo de uma coisa que das virtudes dos talismãs? Não. Os talismãs por si mesmos não têm nenhum poder e não auxiliam em nada. Talvez a pessoa que usa um talismã acredite nas virtudes dele, e isso dê uma certa força. Mas os espíritos da codificação vão ser bem claros. Os que acreditam nos talismãs estão mais perto das coisas materiais do que das espirituais. E aqui o Orion não é nem um ignorante. Ele sabe, pelas falas dele, da realidade espiritual. Ele, inclusive, fala muito abertamente da reencarnação. E aí vem responder que as coisas que ele faz é devido ao tal do talismã, da safira? Até santa paciência. Isso aqui é de um ridículo. Qualquer pessoa sensata que lê esta obra vai notar que isso aqui não tem sentido algum. E ele diz claramente que é o talismã. E ainda faz uma narração de levantar uma mesa usando o talismã. Da onde e como se faz isso? Ninguém faz. Um talismã não levanta uma mesa. Se fosse um imã puxando uma mesa de ferro ou pelo magnetismo, tudo bem, mas não é o caso aqui. E é assim que é esse personagem, que está cheio de safiras, de rubis, de talismãs, que tem propriedades mágicas, de atrair mulheres, por aí vai. Mais à frente, aqui na obra, em outro capítulo, qual não leremos, para o vídeo não ficar muito longo, esse mesmo personagem que apareceu aqui interessado na safira, o Memórios, ele vai na casa do Orion. E ele tá lá interessado nesses talismãs aí, nessas joias aí poderosas. E aí ele dá um jeitinho de levar a safira do mago Orion. Inclusive o próprio Orion deixa ele levar para ver o que vai acontecer. E sabe o que acontece? Ele queria levar a joia para conquistar as mulheres de Roma. E dali uma volta com um monte de mulheres grudadas no corpo dele. Inclusive tinha uma velha senhora, que essas mulheres eram todas mulheres da feira, mulheres da vida, grudada no pescoço dele. E que não desgrudava. E aí o Orion vai lá e faz qualquer gesto lá e as mulheres se desgrudam como se fosse um imã caindo da geladeira. O que é que temos de espiritismo nisso? Isso é ocultismo. De um ponto de vista ocultista, teosófico, talvez essas considerações aqui, esse personagem seja interessante. Pro espiritismo não é. Para o espiritismo, o Orion aqui é um charlatão. O Orion é um enganador. Inclusive, eu digo que é a personagem mais curiosa, porque muitas vezes ele vai dar um discurso de moral. Porque entrando um pouquinho mais aqui, isso talvez seja considerado um spoiler, o Orion, ele é o pai do Pretestato, esse que era amigo da Xiomara lá quando ela morava na província e que se mudou para Roma. E o Orion, certa vez, num determinado trecho, vai falar sobre o casamento, sobre as virtudes, sobre estar junto lá, etc. O texto é muito interessante. Só que, quando ele se relacionou lá com a mãe do Pretestato, a Vipsânia, eles se relacionaram, ela engravidou e ele abandonou ela. Para estudar essas coisas, a magia egípcia, os segredos ocultos, etc. E nunca mais deu as caras. Ou seja, ele fala uma coisa sobre as virtudes do casamento, sobre o quanto é bom, sobre isso, mas ficar mesmo lá casado, lá com a Vipsânia, cuidando da filha, ele não fez. Isso para mim é hipocrisia. Porque ele fala na maior cara de pau. E, inclusive, depois, aí no livro isso, ele pega o Pretestato para se tornar seu discípulo, embora ele já tenha outro. E no final da obra a gente pode ter ideia de por que ele fez isso. Então, esta personagem, que é apresentada como se tivesse mediunidade, é apenas uma forma de colocar um ocultismo dentro do espiritismo. E novamente eu pergunto, por que essa obra continuou sendo editada?
Por que ela continuou sendo publicada, vendida? Ela não fala, não é uma obra mediúnica, com certeza. Inegavelmente é uma obra psicografada. Veio do mundo espiritual. Só que não é uma obra espírita. Me desculpe. Não é. Pode ser obra ocultista, pode ser obra teosófica, pode ser obra de qualquer outra coisa. Agora, de espiritismo, não é. Indo mais adiante no livro. Já vemos aqui que tem problema aqui para cada... Principalmente o capítulo 3 da segunda parte, que descreve o Orion, dá para fazer só um vídeo só mostrando tudo que tem de estranho e de errado ali. Mas vamos mais adiante. E aí que nos últimos capítulos a gente fica sabendo as verdadeiras intenções do Orion. Porque ele se retira de Roma, leva o pretestato, leva a Xiomara e planeja casar os dois. E no final da obra aqui ele revela. No dia do casamento ele se dirige ao pretestato, não a Xiomara, e diz que quer o filho dos dois. Que quando eles depois casassem, a Xiomara engradasse, o primeiro filho deveria ser entregue a ele, a Orion, ao seu mestre, que estava ali, para ser educado. E aí eu me pergunto, porque e é uma pergunta que o pretestato faz. Mas como é que a Xiomara vai reagir? Porque o Orion disse que não era para contar. Ele disse, no momento certo ela vai saber enfrentar isso. Por que não falar com ela agora? Porque esconderam a coisa. Porque isso é uma gravidade. Retiraram um filho da própria mãe? E aí eu me faço uma outra pergunta. E se o filho que a Xiomara e o pretestato tiverem for uma menina? O Orion vai aceitar? E é assim essa obra. Cheia de fatos mal narrados, mal explicados, cheia de episódios de magia. O Orion realmente é um personagem cheio de segundas intenções. A conclusão que eu chego é que o Orion apareceu nesse livro apenas para que a Xiomara e o pretestato se casassem, para ele tomar o filho que os dois teriam aos seus cuidados. Com que intenções? Eu não sei. Porque quando o Orion teve o pretestato lá com a Xiomara, ele não se importou com a educação do pretestato. O que ele quer então com esse neto dele? Se era o caso de ter uma criança para educar, para se redimir, garanto que na Roma, naquela época, tem um monte precisando de um pai. Por que ele não recolhe outra? Aí tem outras intenções que não são ditas aqui. A Xiomara, por fim, é uma completa irresponsável, uma vagabunda moral, que no menor insulto tenta matar o próprio marido, que anda de punhal. Porque aquele episódio que eu olhei aqui não foi só aquele. Teve outro. Não foi só aquela vez que eu falei, foi no desespero, foi no sofrimento, foi não sei o que. Não, teve outro episódio que ela tentou de novo apunhalar o seu marido. É isso o costume de uma... É isso o hábito de uma jovem de costumes morais rígidos? É uma obra que tem erros do início ao fim. Eu aqui, quando eu estava fazendo, tem um roteirinho aqui, fazendo já por cima, depois que eu li, eu encontrei, no mínimo, 19 problemas graves. Nem deu tempo de falar de todos aqui. De erros assim, olha, seja doutrinário, seja de narração, por aí vai. E aí o que faz me perguntar, mas afinal, quem é esse Rochester? Não é aquele, por exemplo, que ditou A Vingança do Judeu. Na minha opinião aqui, há dois Rochesters. O verdadeiro e o falso. O verdadeiro é o que dita realmente obras interessantes e de moral. Como, por exemplo, a Feira dos Casamentos, que teremos a oportunidade de analisar mais para o fim do mês. E tem um espírito, o falso Rochester, que assina com esse nome, mas que não é o Rochester. É alguém que quer falar de ocultismo, de magia, e que para isso usa esse nome para vender as suas obras. Investe na narração de fatos escandalosos, maldosos, para prender a atenção do leitor. Coloca personagens de aparentemente moral, que aparentemente sofrem, mas que na verdade não sofrem nada. Com o objetivo de inserir ideias de magia, de esoterismo, de ocultismo dentro do espiritismo. Essas ideias podem ser respeitáveis dentro das suas filosofias, mas elas não pertencem ao espiritismo.
Portanto, esta obra não merece estar sendo qualificada de uma obra espírita. Porque ela falta tudo para ela. A única semelhança que ela tem com o espiritismo é que é uma obra psicografada. Só isso. No mais, é uma obra que não pertence às estanques espíritas. Você já leu essa obra aqui? O que achou? Notou também esses erros e contradições que aqui tem? Ou talvez você ache que essa obra realmente é espírita? Comenta aqui embaixo, vou querer saber, hein? E não se esqueça também de dar o like para ajudar na divulgação do canal e também compartilhar o vídeo. Você também pode clicar aqui no botão de inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!